Oi, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Emoções em Movimento Podcast. Eu sou a Débora Vieira. E eu sou a Laura Zago. E hoje estamos trazendo o nosso quarto e último episódio dessa nova saga, né? Último assim, né? Das novidades. Que a gente vai lançar. Isso. E hoje é um quadro de análise. Então, explicando como nos últimos, né? Vocês já estavam acostumados também com esse tipo de quadro, mas aí... talvez você um pouco repetitiva, estamos dando nome aos quadros. Então, se você é novo por aqui, esse é seu primeiro episódio do Emoções em Movimento Podcast, nós fizemos uma pausa para reestruturar o podcast, e aí nós demos nomes a alguns quadros e estamos reapresentando eles novamente. E o nome desse quadro... Desculpa. Pode falar. A gente pensou só antes, né, da gente falar o nome, a gente pensou muito nesse quadro, porque é uma coisa que a gente gosta de fazer, né? Então, a gente gosta muito de ver filmes, séries, e a gente fica conversando que até antes da gente gravar, a gente tava super batendo papo de filmes ali que a gente queria assistir. Então, a gente pensou, né, assim como a ideia do podcast, que foi compartilhar ali o que a gente tá sentindo, a gente pensou, por que não compartilhar também essa parte que é nossa, né, que já existe aí dentro da gente. E aí, é um quadro que a gente vai fazer, né, esse primeiro a gente vai fazer de filmes, mas a gente não vai fazer só de filmes, né, a gente quer fazer de músicas, de séries, de livros, que a gente também já fez, né, nesse formato. E trazer um pouquinho mais das coisas que a gente pensa e sente, né, também, quando a gente tá vendo os filmes, as produções, né, artísticas. Sim. E hoje é dia de... Psique em Cena. Sim. E pra iniciar esse quadro que a gente tava tão empolgado, nós trouxemos um filme que nós já indicamos ele como indicação, né? Nós já recomendamos ele em outros episódios, que é o filme De Repente 30. Isso, e a gente pensou, a gente comentou, né, que a gente ia fazer um mês todo focado ali no mês das crianças, e a gente conversando, a gente se deparou que quando a gente era criança, a gente se fazia esse questionamento, né? Como será que eu vou estar com 30 anos? Ai, quero ser adulta logo. Quero viver tudo isso, essa liberdade que o adulto tem logo. Então, são questionamentos, né? E o filme, ele traz essa ideia de um questionamento de uma criança e como o desenrolar de tudo isso, né? Então, a gente trouxe muito focado nesses questionamentos que as crianças fazem também. Eu acho que é um filme que representa muito isso, né, Débora? Sim, eu acho que é por isso que eu gosto tanto desse filme, porque ele traz muito essa representação do que eu sentia quando eu queria ser criança. Eu falava muito, eu quero ser adulta logo, eu quero começar a trabalhar, eu quero viver minha vida, os meus pais são chatos, criança tem muito isso de eu não posso fazer nada, né, e adulto pode fazer o que quiser. Então eu acho que esse filme me traz uma sensação de conforto. E uma outra coisa, assim, tem essa parte, né, desse conforto, desses questionamentos que a gente tinha quando era criança, mas olhando e vendo esse filme hoje, ele também traz um outro lado, né, um outro olhar. De tipo, realmente, a vida adulta é isso, às vezes é um saco ser adulto. Então, traz esses dois polos, né, nesse filme. Sim. Você quer contar por cima, assim, de como é o filme, pra dar esqueci o nome da palavra. Introdução? Sinopse? Isso. Tá, então o filme, pra quem não viu, eu aconselho que vá ver, porque já é um filme antigo. Mas ele conta a história... O filme, ele começa com uma ali pré-adolescente, né? Adolescente de 13 anos. Que ela tá tentando lidar com as questões de um adolescente, que eu acho que é uma das fases mais complexas que a gente passa,
né? Então no filme mostra isso, ela brigando com os pais, tem esse questionamento, né? Esse descolamento ali da família um pouco, ela tentando se encaixar. Então, essa questão de pertencimento que a gente vê muito ali na adolescência, ela tentando, querendo fazer parte dos grupos sociais e mudando até quem ela é para conseguir fazer parte desses grupos sociais. Então, mostra o começo do filme é muito sobre esses conflitos que a gente tem na adolescência. E aí acontece uma situação ali disparadora que ela pensa... como será que eu vou estar com 30 anos, né? Eu quero ter 30 anos, eu não quero mais ter isso. Fugir daquela situação chata que ela tá vivendo. Porque ela imagina que quando ela for maior, algumas coisas vão acontecer e ela vai ter uma liberdade, ela vai poder ser quem ela quiser ser. E aí tem um salto temporal no filme e a vida começa a acontecer com ela com 30 anos. Só que é como se ela tivesse dormido um dia com 13 e acordado um dia com 30, né? Ela não viveu toda a experiência desse amadurecimento dos 30 anos. Então é como se ela tivesse a cabeça de 13 anos num corpo e numa vida de 30. E aí as coisas começam a acontecer e a todo momento eu acho legal desse filme que ela tenta resgatar, né, a criança interior, que a gente já falou um pouquinho nos outros episódios. Então ela tenta viver a vida dela, descobrindo as coisas que ela tem pra descobrir, mas sempre resgatando um pouquinho da essência dela. Porque ela percebeu que ela foi perdendo a essência dela conforme ela foi amadurecendo. Então isso eu acho muito legal no filme, dela sempre tentar resgatar ali quem ela é. Né, uma grande descoberta de quem ela é ali agora com 30 anos. Então ela volta para amizades que ela tinha, ela volta pro contato com os pais, ela faz esse movimento também nesse filme. Acho que é mais ou menos isso, né, que a história passa. Tem alguma coisa que você queria acrescentar? Não, eu acho que você resumiu muito bem. Eu não faria melhor. E é muito legal, você vai contando e eu já tô vendo as cenas do filme. Mas te ouvir contando me trouxe uma pergunta e eu queria saber se você lembra como você achava que você seria quando adulto, sabe? Toda criança tem essa idealização. E aí fiquei pensando nisso. Eu acho que era uma idealização, acho que tem muito a ver, assim, com a minha família, assim. Mas eu me via vestindo um terninho, sabe? Tipo aquelas mulheres que trabalham em indústria, assim, sabe? Que trabalham em grandes empresas. Então, eu me via assim, de terninho de salto alto, tendo um cargo importante dentro de alguma empresa. E é muito louco, porque essa era a imagem que eu tinha. Tipo, com 30 anos eu já vou ter a minha casa, eu já vou ter minha vida, já vou ter a minha família. Mas é muito diferente de quem eu sou e de quem eu me tornei, assim, sabe? Eu acho que eu nunca conseguiria trabalhar, assim, num lugar muito fechado, com regras muito rígidas, sabe? Olhando pra eu hoje, eu fico assim, nossa, completamente diferente de quem eu quis ser, sabe? Mas era essa a ideia, e eu acho que é um movimento que foi construído muito, assim, da minha família, né, de ver que todo mundo trabalhava em empresa, de ter aquela lógica, né, da mulher ali, chique, empoderada, né, não sei direito, mas eu acho que nesse sentido, assim. E você, como que era pra você? Nossa, eu acho que eu até falei no episódio que a gente falou sobre esse adultecer. E eu falei que eu sempre me imaginava de terno, que eu ia ser também a pessoa que usava blazer pra cima e pra baixo. Só que eu falava muito isso pra minha família. Quando eu fizer 18 anos, eu vou tirar minha habilitação, eu vou comprar um carro, eu vou mudar de casa, eu vou ter a minha casa. Porque eu acho que o adolescente e a criança tem essa ideia de que é muito fácil, né? De que as coisas realmente, tipo assim, eu quero, então eu posso. Uhum. E a gente não entende isso, de que leva um tempo. Nem sempre é tão simples e fácil assim. E aí na minha cabeça era assim, eu me via... Eu não consigo lembrar como eu me via trabalhando. Qual seria a minha profissão, sabe? Imaginar. Porque eu me imaginava
numa profissão que eu fosse viajar muito. Então, que o espaço não tivesse nada ali físico me prendendo. Então, essa idealização eu tinha. Eu falava, não, eu vou trabalhar viajando, um dia eu vou estar num lugar, outro dia em outro lugar. E pra mim ia ser assim, tão simples desse jeito. Com 18 anos, não é nem com 30, com 18. Porque é imediatista, né? Uhum. Ai, mas eu lembrei, você foi falando, eu lembrei de uma situação com meu irmão. Ele foi, uma vez ele era pequenininho, ele foi pedir alguma coisa pra minha mãe e ela falou que eu não tinha dinheiro pra comprar. E aí ele virou e falou assim, não mãe, não precisa de dinheiro, é só a gente passar aquele negocinho de plástico e a gente consegue comprar tudo. E aí eu fiquei pensando nisso, né, como às vezes quando a gente é criança, é tudo fácil, é assim. Né? Eu vou fazer 18, eu vou comprar um carro e vou mudar de casa. Eu não preciso de dinheiro, é só passar o cartãozinho de plástico. Então, como que a gente simplifica tudo, né? Uhum. E hoje, como adulta, eu fico, nossa, que bom que eu tenho pais, né? Porque eu não preciso pagar um aluguel, eu não preciso... Por enquanto, eu não preciso estar confortável aqui. Porque pra criança, pra adolescente, não importa o valor, eu consigo, eu vou trabalhar. Não importa se o aluguel é X e eu vou ganhar menos da metade. O importante é que eu vou conseguir. Sim, eu acho que na infância a gente tem muitos sonhos e os desejos, né? E a fase adulta é muito de conciliar os sonhos e os desejos com a realidade, com as responsabilidades. Então é meio que juntar essas duas coisas também, né? E ver o que a gente pode fazer dentro da realidade que a gente tem. Uhum. E até te ouvindo falar isso de responsabilidade, me fez lembrar do filme, né? A questão de quando ela muda de 13 pra 30, é o quanto que ela fica surpresa quando ela começa a ver as coisas. Tipo, nossa, eu moro aqui, esse apartamento é meu, eu tenho namorado, eu conheço a Madonna. Sabe, coisas assim que talvez pra Jenna, criança, adolescente, era algo muito gigantesco. E aí na vida adulta ela conseguiu e ela voltou pra esse lugar de eu consigo. E eu acho que dá pra ver também no filme o quanto que pra ela foi difícil lidar com toda a responsabilidade de uma mulher de 30 anos. Uhum. Eu acho que faz sentido isso que você tá trazendo, né? De que ali ela com 13 anos, ela tinha muitos desejos e sonhos. E aí quando ela chegou nos 30, ela viu que cara, eu realizei, eu sou foda, eu realizei todos os sonhos que eu queria. Mas ela também percebeu que a custo de que eu consegui tudo isso, né? Então ela foi vendo, eu acho que teve uma frustração, e aí você trouxe essa parte da responsabilidade, eu acho que tem a ver. Teve uma frustração muito grande da pessoa que eu me tornei. Eu cheguei no lugar, eu tive ali os meus desejos realizados, mas eu esqueci de quem eu sou. A minha essência, ela foi sendo esvaziada, eu acho. Por conta dessa responsabilidade, por conta desse sucesso, por conta até de alcançar esses objetivos, né? Então, como se ela fosse deixando de ser quem ela é por conta ali daquele emprego, ou daquele namoro, ou daquele poder que ela tinha. Né? Então acho que também teve uma frustração quando ela se viu naquela realidade. E eu fiquei pensando quanto que a gente faz isso até de forma dentro da terapia, até de uma forma mais utilizando aí analogias e coisas desse sentido, né? De se perguntar assim, eu tô sendo o adulto que a minha criança queria que eu fosse? Né? Uma pergunta que a gente precisa sempre fazer. E eu acho que foi um exemplo claro, assim, dessa analogia, esse filme, né? De eu alcancei aquele sucesso e aqueles desejos que eu tinha, mas eu me perdi no meio do caminho, né? Uhum. Pra você veio mais nesse sentido, assim? Como que foi? Sim, sim. Eu acho que desde o começo do filme já traz isso, né? Eu acho que essa parte da adolescência, esse início... É muito marcado por essa questão desse onde eu me encaixo. E aí o filme traz muito isso, que ela queria se encaixar num lugar que não cabia a ela.
E aí o filme traz o quanto que ela se sentia envergonhada porque o amigo dela ainda fazia coisas de criança. Porque eu acho que essa idade é muito difícil exatamente por isso, que você não é mais criança, mas você também não é um adolescente. É a pré-adolescência, então você tá nesse momento de transição. E o filme retrata muito bem isso. Porque o amigo, eu acho que tá mascando um chiclete, ela fala, isso é coisa de criança. Ele fala, exatamente, toma. Então, ela tem vergonha das músicas que ele ouve. Então, o filme vai construindo essa narrativa do quanto que ela tá nesse momento de transição. E aí ela não se encaixa nem com o amigo, porque o amigo é muito infantil, mas ela também não se encaixa com as meninas, porque as meninas são muito pra frente, muito maldosas, muito as populares da escola, né? E aí, como você mesmo disse, ela tem uma desilusão ali, e o que leva ela pra essa vida adulta de olhar pra esse sucesso, que ela entendia como sucesso. Então o filme já traz a frase, ela fala várias vezes, 30 a idade do sucesso, 30 a idade do sucesso. Porque é como ela se imaginava. Então, uma mulher bem-sucedida, na crista da onda, se podemos assim dizer. E aí ela vai se construindo em cima disso. De, olha, beleza, o match não é tão legal. A fulana de tal também, não sei. Pode ser que seja, pode ser que não seja. E aí ela vai se construindo em cima disso. E aí, eu acho que passa muito isso do quanto que ela abriu mão de coisas que eram importantes pra ela justamente por conta dessa frustração, sabe? Tipo, eu preciso crescer mais rápido do que eu queria, do que eu imaginava, porque eu quero chegar nesse sucesso. Uhum. E você trouxe uma coisa muito importante que eu fiquei pensando, que é a questão do pertencimento. Porque no começo do filme essa questão era mais forte. E quando ela se vê com 30 anos, é como se ela fizesse parte, né? Eu acho que ficou muito explícito. Ela fazia parte do mundo ali dos descolados, que são os famosos, né? Ela trabalhava numa revista onde o cargo dela era um cargo importante, onde as pessoas respeitavam, as pessoas babavam o ovo dela. Então a narrativa, me parece que da vida dela foi construída muito nesse lugar de pertencimento, né? Eu tenho 13 anos, eu não me encaixo, eu não pertenço, então eu vou indo até eu chegar num lugar onde as pessoas, eu me encaixo nesse grupo, né? E o quanto ela foi perdendo a essência para pertencer, para estar naquele lugar, né? E quantas vezes a gente acaba não fazendo isso na vida, né? A gente acaba só reagindo por conta de um único sentimento ou de uma única ideia, e a gente acaba ficando tão focado naquilo que a gente esquece outras partes de quem a gente é. Né? Então, como que talvez esse sentimento de inadequação tenha mobilizado ela para se tornar essa pessoa também? Sim, e te ouvir falar me fez pensar o quanto também que a vida adulta é marcada por essas regras, né? De você não pode ser muito engraçadinho, você não pode se vestir diferente. Se você se vestir muito colorido, nossa, nada a ver. Aqui é um ambiente corporativo. Por que você tá de laranja? Por que você tá de vermelho? Tá todo mundo de preto e cinza. Então, o quanto que a vida adulta vai exigindo isso, né? E é realmente esse lugar de pertencimento. E aí parece que a gente entra nessa... como se fosse uma indústria de máquinas. A gente vira, não é mais uma pessoa autêntica, é uma pessoa que tem que se adequar àquele ambiente. E eu fiquei pensando até que ponto isso é saudável. E eu acho que isso é uma construção, né? Porque se a gente pega a adolescência, ela também tem bastante disso, né? De regras. Então, de você precisa ser assim, você precisa agir de tal forma, senão você é ultrapassado, você precisa ser o descolado, né? Então, como isso é construído ali desde as fases iniciais e me parece que intensificado ali quando a gente chega na fase adulta, né? Eu acho que esses padrões e regras, eles ficam muito mais explícitos, né? Então, principalmente quando você trouxe, né, do trabalho, de como a gente vê esse trabalho, das ideias que a gente tem sobre o trabalho. Me lembrou a Laura, achando que ela ia estar de terno, que ela ia
estar no cargo de uma grande empresa, enfim. Então, é isso, como que é construído desde sempre essa ideia. E a gente aprende a se olhar a partir também desses padrões do que é certo e do que é errado, né? E óbvio, né, gente? Nós somos seres sociais, a gente precisa fazer parte, né? Se a gente não se sentir fazendo parte, a gente vai entrar em sofrimento. Então, como que isso também mobiliza a gente de diversas formas, né? Uhum. Sim, total. Eu fiquei pensando também em como, olhando pra esse filme, né, em como os outros personagens se sentiram, né? Porque aí, no começo do filme, mostra muito esse amigo dela. E aí, quando ela tá com 30, ela vai atrás desse amigo. E aí, ele fala, não, a gente parou de se falar no colégio. Você não quis mais falar comigo. E aí, o quanto que vai mostrando que ela conseguiu realmente tudo que ela queria naquele momento, mas que ela excluiu algumas pessoas da vida dela. E aí, pra ela, tudo bem, porque ela conseguiu chegar onde ela queria, mas e como que foi pra essas pessoas que ficaram no meio do caminho? E você trouxe ele, eu acho que ele é uma peça tão importante no filme, o Matt, né? O Matt, porque me parece que ele traz isso, sabe? Da criança e da essência que ela teve, né? Ele é como se ele representasse isso na vida dela até com 30 anos. Faz ela voltar, né? Faz ela refletir sobre as coisas que eles passaram, assim. E falando mais sobre o Matt, ele foi um personagem que ele se manteve, né? Desde a infância até a fase adulta. Então, ele continuou com os mesmos gostos, ele continuou fazendo as mesmas coisas. E aí também traz uma crítica de esse lugar que você tá é muito confortável. Já é muito conhecido, você tá fazendo as mesmas coisas desde sempre. Então aí a Jane também traz uma movimentação na vida do Matt de vamos fazer algo novo, vamos se expor. Sabe, você tá tirando foto só de um jeito, e se você tirasse fotos de outro jeito, então também traz isso, né, pra ele, essa coisa nova, assim, pra ele. Mas eu achei legal, né, essa parte do que ele representa ali no filme também. Uhum. E é muito legal porque, como você mesmo disse, parece que tá sempre um gerando movimento no outro. Me fez pensar também sobre o que é o ser bem-sucedido pra cada um deles. Que aí, quando ela vai visitar ele, ele pega e fala assim, não, ela pergunta, você ainda trabalha com fotos? Aí ele, dá pra eu pagar as contas. E aí, o quanto que essa fala pode representar muita coisa, pode representar uma frustração de, é o que eu sei fazer, né? Ou pode ser também, tipo, tá tudo bem, tá confortável aqui, dá pra eu pagar as contas, eu não preciso de mais que isso. E aí são dois opostos, né? Porque ela sempre sonhou muito grande, de 30 é a idade do sucesso. Eu preciso ser essa pessoa que tá sempre nessa onda de sucesso. E ele nesse lugar de, tá bom, eu consigo pagar as contas. E como você mesmo disse, um gera esse movimento no outro, porque quando os dois estão juntos, vai gerando. Ela consegue entender um pouco mais da vida dela ali com 30, ela consegue meio que trazer essa criança de volta pra esse lugar, mas ela também consegue ser adulta de uma forma totalmente diferente. E como você disse, ele consegue ter essa outra percepção da arte dele. Eu acho que é isso, um vai dando insights pro outro, assim. E de ver, eu fiquei pensando muito isso que você falou, né, do sucesso, como é individual para cada um, né? Então ele vivendo ali das fotografias que ele tirava no relacionamento, né? Porque a Diana encontra o Matt no momento em que ele tá se casando com outra mulher, né? Que ele vai se casar com outra mulher. Então, de ver como se deu a vida dele, e talvez pra ele isso fosse o sucesso, né? E como que pra ela ali, essa questão do pertencimento da sociedade, daquele poder também de estar onde ela estava na sociedade,
seja sucesso para ela, como as vidas elas vão tomando lugares e rumos muito diferentes e até as percepções, né, do que é ter sucesso ou do que é ser adulto, né? Então talvez ser adulto pro Matt não seja matar ali a criança que ele foi algum dia, e também não é alcançar um grande patamar ali social, né? E pra Jenna talvez seja o oposto. Talvez ela chegou no lugar que ela teve desse patamar social porque ela também foi matando ali a criança que ela foi, né? Sim, eu fiquei pensando o quanto que ela não matou só a criança. Então parece que nessa construção dela foi importante matar algumas figuras. Então a gente vê ela na vida adulta, a ausência dos pais na vida dela. Então se a minha mãe ligar, fala que eu não tô. Não me transfere a ligação. E aí é uma coisa que choca ela, estando com 13 na vida adulta, tipo assim, por que eu não quero falar com a minha mãe? Então, o quanto que parece que ela foi precisando pra chegar nesse sucesso matar pessoas, da mesma forma que ela meio que matou o Matt pra chegar onde ela queria, os pais. E como você mesmo disse, essa própria criança. De olha, se eu der valor pra essa criança, eu vou ter que olhar pra essas pessoas que tem aqui na minha vida. Será que elas realmente não são importantes? Acho que faz total sentido, assim. E é engraçado o jeito que ela vai resgatando essas pessoas, né? Então, no filme, ela tem como amigas outras crianças de 13 anos, né? Que é do prédio em que ela mora, então ela vê que existem outras crianças e ela começa a conversar com essas outras crianças. E aí as crianças até assustam, do tipo, nossa, você sempre foi tão arrogante com a gente, por que você tá falando com a gente? Mas ela vai conversando e vai começando a entender coisas da vida dela, né? Então ela vai atrás do Matt e retoma esse contato. Ela vai atrás dos pais também e retoma esse contato. Então, como ela vai se percebendo no ambiente e a partir disso resgatando essa criança também, essas pessoas que estão na vida dela. Eu fiquei com essa imagem, assim, né? Do jeito que foi construído tudo isso. E eu fiquei pensando o quanto que isso é simbólico também, né? Então, no último episódio, a gente falou que a infância no penúltimo, a infância é um lugar que a gente pisa a vida inteira. E aí essa cena mostra muito isso. Ela precisou voltar a esse lugar para ela se reencontrar. Muito simbólico isso. Muito. Esse filme todo. Mas aí tem uma outra personagem nesse filme, que é a Lucy, né? A Lucy é amiga dela. Na verdade, a Lucy, ela aparece lá também com 13 anos, sendo aquelas meninas populares que ficam zoando da cara dela e falando um monte de coisa. E aí a Lucy retorna com 30 anos, sendo assistente dela dentro da revista onde ela é diretora, né? A Jane é diretora de revista. E aí, ou não sei se é diretora, mas tem um cargo importante, assim. E eu achei muito legal também desse personagem o que ele representa, né? Então, quando ela tinha 13 anos, estar do lado da Lucy era algo bom, algo de pertencimento, algo que fazia ela se sentir parte. E aí, com 30 anos, a Lucy também aparece do tipo, eu cheguei lá, agora ela que quer ser minha amiga. Né? O quanto que a Lucy, ela vai representar também essa ideia na vida dela. Você pensou, o que você pensou, assim, quando você viu essa personagem? Me vem na cabeça muito essa questão de vingança. Não sei se é o meu coração peludo, vingativo. Mas porque o filme retrata, né, que essa menina foi muito mal com ela. Então, o quanto que essa menina explorou ela, no sentido de, faz um trabalho que eu vou na sua festa. E aí, quando foi na festa, ela pediu pra ela entrar dentro do guarda-roupa, que o menino que ela gostava ia entrar e ia ter 7 minutos pra fazer o que ele quisesse com ela. E todo mundo imagina que eles iam dar um beijo. E aí ela fica trancada lá e todo mundo vai embora da festa dela e quem aparece é o Matt. E ver ela nessa fase adulta me fez voltar lá atrás de, tá, agora eu sou superior a essa pessoa que me humilhou. E
E por isso que eu fiquei pensando de como estaria isso no coração dela, no sentido de, será que tá nesse sentido de agora ela tá se humilhando todo dia pra mim? Ou se era alguma coisa, sabe, diferente. Então, o que me vem muito é essa questão, sabe? De como se fosse uma vingança mesmo. Acho que até tem a ver, né? Porque o filme, ele retrata muito a relação das duas, assim, sempre se alfinetando, sempre uma querendo pegar o lugar da outra. Então, essa ideia de competição também, né? E até na infância também tinha muito essa ideia de competição, né? Traz ali um pouquinho da competição delas, competição feminina, assim, entre elas. E com 30 anos isso continua. Então, acho que tem a ver, assim, com um certo... Eu venci. Agora você que é minha assistente, agora você que quer estar do meu lado. Então, acho que pode ser, né, que tenha... Pelo menos o filme, ele conta isso. Que tem esse sentimento de você me humilhou e agora eu que pertenço, né? Antes a Lucy que pertencia e na fase adulta é a Jenna que pertence, né? E Sim. que ela deixa a Lucy ali fazer parte, né? Mas quanto que talvez a Lucy ela esteja atrelada a esse sucesso de uma forma ou de outra, né? Tanto na infância quanto na fase adulta. Me parece que ela vem muito com isso atrelado do sucesso, né? E que uma vai puxando a outra sempre. Mas você acha que, tipo, óbvio que o filme é uma construção baseada nas pessoas que ela tinha ali no ambiente dela. E, sei lá, se não fosse a Lucy, se fosse uma outra personagem, você acha que o filme colocaria ela junto também? Eu não sei se eu entendi. Sim, eu acho que sim, porque eu acho que é o que ela representa. Entende? Então, na infância... Na adolescência, ela é referência, né? Isso. Né? Ali na pré-adolescência, a Lucy que tem esse papel do poder, esse papel do pertencimento. Esse papel de mandar e desmandar. Eu quero que todo mundo vá embora do aniversário da Jenna. Você vai fazer o meu trabalho pra eu ir no teu aniversário. Então ela tem esse poder ali, né? E aí, na fase adulta, ela também tá atrelada a esse poder. Só que agora mudou um pouquinho de posição. As duas mudaram ali de papel. Mas me parece que a Lucy vem, pelo menos do jeito que eu entendi, assim, me parece que o personagem dela, ele simboliza muito isso, sabe? Do pertencimento, do poder, do sucesso que ela fica repetindo diversas vezes, sabe? Então ele vem como um personagem pra simbolizar isso. Faz total sentido. E te ouvindo falar, eu fiquei pensando também no papel que os pais exercem na fase adulta. Porque no começo do filme eles estão como essas pessoas que são meio antiquadas, que não respeita, que eu acho que é uma parte dessa pré-adolescência, adolescência, essas regras dos pais de é isso, é aquilo. E o filme traz eles meio como uma frase dela de pai, eu já falei pra você ficar não sei aonde. Sabe, tipo, eu não quero ser vista perto de você com os meus amigos. E o quanto que na fase adulta também os pais estão longe. Os pais estão longe justamente por conta disso. Não sei se faz sentido também, mas me fez pensar um pouco nisso. Eu também pensei dessa forma, assim, que foi algo construído, né? Que começou ali na pré-adolescência e que foi se distanciando com o tempo até chegar no momento em que ela corta a relação, não quer mais saber desses pais. Foi meio nesse sentido que você pensou também? Sim. Eu acho que ela foi sustentando isso também. E você... Eu acho que tem muito daquilo que você falou, dela ir matando as pessoas da vida dela pra conseguir o que ela queria. Então, talvez os pais também tivessem atrelado a um lugar de não sucesso. Não sei se a gente pode colocar dessa forma, mas talvez os pais simbolizassem coisas dentro do ambiente que ela não queria fazer parte, pra alcançar esse ideal de sucesso que ela tinha na cabeça dela. Sim.
E aqui são percepções, né, que a gente teve sobre o filme, não necessariamente, eu não li nada do diretor falar sobre isso, mas são de coisas que a gente vai percebendo também e analisando e vendo o filme. Porque eu acho que o filme tem esse poder, né, de falar muito sobre a nossa realidade, do que a gente passa, experiencia. Né? Às vezes é difícil a gente enxergar o que tá acontecendo na nossa vida, mas a gente vê um filme que faz a gente refletir sobre, ou a gente ouve uma música que faz a gente ter alguns insights. Então, acho que eles têm esse poder, né, de colocar de uma forma artística e até meia fantasiosa aquilo que a gente passa internamente, né? Sim, e eu acho que também esse episódio é muito pra trazer a gente pra refletir a questão do filme, né? Então tem uma frase muito utilizada que é: a vida imita a arte, né? Então, quanto que muita coisa dos filmes reflete muito o que a gente tá vivendo, e por isso que gera também muitos insights. Então, hoje eu, como uma mulher adulta de 27 anos, próximo dos 30, assistir esse filme me faz voltar para esse lugar de como que eu me via com essa idade. Como que a Débora de 13 anos via como seria a Débora hoje de 27. Então, como que eram essas idealizações, se elas mantiveram, se fez sentido, porque eu acho que o filme traz muito essa construção de muita coisa que ela criou ali talvez não fizesse sentido para quem ela era com 13. Então, uma festa que para as pessoas de 30 que tá nesse filme é uma festa sem graça. E aí ela ainda fala: nossa, essa música, é por isso que a festa é assim, por isso tá todo mundo indo embora. E aí ela vai e coloca Michael Jackson e começa a dançar, e só tem ela dançando. E aí o quanto que o filme, pelo menos pra mim, ele me traz muito isso de: caramba, será que realmente sucesso eu chegar nesse lugar, mas eu deixar de ser quem eu sou? Será que é confortável esse lugar, eu abrir mão de amigos, família? E tudo bem, eu acho que às vezes a gente precisa realmente abrir mão ou saber se posicionar dentro desses ambientes. Só que será que faz sentido eu abrir mão de tudo isso e hoje não ser uma pessoa que me encaixo nisso? Então o filme traz essa questão do pertencimento, que parece que ela se sentia, ela chegou nesse sucesso idealizado. Só que eu acho que o filme também traz essa crítica de: será que é tão bom assim? Será que é legal? Cadê essa parte que a gente tá trazendo de resgatar essa criança que a gente foi na infância pra fazer sentido isso daqui hoje? Então o filme me traz muito essa sensação, sabe? Total, acho que você exemplificou muito bem o que o filme traz, assim. Pra mim também surgiu essa reflexão de parar e me perguntar, será que a Laura se orgulharia da pessoa que ela se tornou hoje, né? E da gente resgatando, eu fiquei pensando o quanto que algumas vezes a gente esquece da nossa essência, porque eu acho que é muito fácil a gente se perder disso, né? Porque são pressões culturais, pressões sociais, produtividade, um monte de coisa que vai acontecendo na nossa vida, e a gente quer também corresponder às nossas expectativas e às dos outros, que a gente acaba deixando, sabe, esse nosso lado da criança que a gente é de lado. Uhum. Né? A gente vai deixando sempre pra lá, porque é muito fácil a gente cair em outros lugares. Então também me veio essa reflexão do quanto que a gente precisa voltar pra esse lugar, né? De tá sempre se perguntando se faz sentido. Né? Às vezes a gente tá num trabalho que, poxa, a gente batalhou bastante pra enfim, é algo significativo, mas não faz mais sentido estar nele. E aí a gente continua para corresponder às expectativas do mundo adulto. Sendo que as expectativas do mundo infantil, elas não estão mais sendo correspondidas, assim. É óbvio que a gente também fala de realidades, né? Nem sempre a gente vai conseguir alcançar aquilo que a gente gostaria de ser na infância. E existem vários contextos, né? Com diferentes realidades também. Mas que é importante a gente se auto-observar, né? O que eu posso fazer dentro dessa realidade que eu vivo, dentro desse contexto que eu vivo?
né? E sempre revisitando esses lugares, assim. Porque o filme, ele vai mostrar muito isso, né? Qual o custo de eu ter chegado nesse lugar onde eu cheguei? Será que realmente tá me compensando? Tá valendo a pena? E é um discurso muito comum que a gente tem na sociedade, né? Olha, eu alcancei isso aqui, eu alcancei esse cargo, né? Falando aí do mundo psi, eu tô atendendo não sei quantos pacientes, mas eu não... Sabe? Eu não tô feliz, não é só isso. Sabe? Eu senti que falta ainda alguma coisa. E aí a gente vai ter que voltar nesse caminho e ver talvez onde a gente se perdeu nesse caminho. O que a gente precisa resgatar nesse caminho? Né? E aí no filme ela faz isso muito com as pessoas, né? E resgatando as pessoas, é como se ela também estivesse se resgatando ali. E a gente pode fazer isso de diferentes formas, sendo com pessoas, sendo com memórias, né? Sendo com a gente mesmo, olhando pra gente. Então, acho que também me surgiu, sabe, essas reflexões. Sim. E eu acho que pra completar um pouco do que você falou, acho que você falou belamente. Hoje a gente tá se elogiando, gente. Hoje tô gostando. Sim. Mas eu acho que te ouvir falar me fez lembrar do que você falou do seu irmão. Às vezes o que falta pra gente como adulto é voltar pra esse lugar de criança é só passar aquele plastiquinho, sabe? Essa inocência simplificar, sabe? Criança quando tá desenhando, se ela não gostou do desenho, ela amassa o papel, joga fora e faz um novo desenho. E aí na vida adulta a gente não faz isso. Pra gente é tipo, caramba, eu passei 2 horas desenhando isso daqui. Eu não posso jogar fora. Eu não posso recomeçar, não posso apagar e desenhar de novo. E aí pra criança, tá bom, tia. Vou fazer outro. Quer esse pra você? Eu vou fazer um pra mim. Vou fazer um pra cada pessoa que tá aqui, sabe? Criança tem essa ingenuidade, essa inocência de tá tudo bem, a gente consegue fazer e sair disso daqui. E aí na fase adulta eu acho que falta um pouco disso, sabe? De revisitar esse lugar, talvez nesse sentido de... Beleza, e qual é o problema se eu recomeçar? Não tá fazendo sentido. O que é pior? Eu ficar aqui onde não tá fazendo sentido ou eu recomeçar? O que é mais sofrido pra mim nesse momento? Sabe? Talvez olhar também o que recomeçar simboliza pra mim. Por que eu tô tendo tanta dificuldade pra recomeçar? E eu acho que é essencial voltar pra esse lugar da infância. E eu fiquei pensando o quanto que talvez a gente precise acolher, sabe? Tudo que a gente sente com essas mudanças. Né? Porque aqui a gente tá falando de revisitar essas coisas que a gente fazia na infância, resgatar essa infância, acolher essa infância. Então também acolher o que a gente tá sentindo agora, né? Da gente utilizar a ferramenta ali de voltar nessa infância, mas também tá sensível ao que é essa mudança. Acho que você trouxe, né? Isso, do que representa pra mim, por que tá tão difícil. Né, eu fiquei o exemplo do desenho, eu fiquei pensando assim, eu ficaria me julgando. Do tipo, cara, você demorou 2 horas e o negócio não saiu bom, Laura, que é isso? Sabe? Então, acho que trabalhar esse auto-julgamento também, acolher, que, beleza, é muito chato mesmo a gente passar 2 horas fazendo uma coisa que não deu certo. Não é legal, ninguém gosta. Mas que talvez isso faça parte, né? Assim como uma criança amassa o papel e joga fora, que a gente possa acolher isso de alguma forma também. Mas eu acho até essa questão do desenho, por exemplo, sei lá, uma criança chegou em você com um desenho de palitinho e fala assim, tia, tá bonito? Provavelmente você vai falar, tá lindo, ficou muito bom, desenho pra mim também. Mas por que quando é com você desenhando um desenho de palitinhos, não algo mais elaborado, não tá bom? É só porque você é uma adulta ou por quê? Entendeu? Então eu acho que falta um pouco dessa empatia com a gente mesmo, sabe? Esse autocuidado de tá tudo bem. É o que eu consegui fazer nesse momento. Não gostei? Tá bom, vou jogar fora e vou fazer outro. Sim. Falta, né, a gente ter mais autocompaixão. É muito fácil a gente ter a compaixão, mas quando é uma setinha virada pra gente, quando a gente vira a direção dessa setinha, é muito mais difícil.
né? E aí acho que a gente fala também, e aí cada um vai falar sobre a sua história, sobre as suas vivências, mas às vezes é uma setinha quase que inexistente, né? Que a gente vai precisar resgatar. E é legal a gente estar pensando nisso agora, porque eu acho que tem tudo a ver com a infância, né? Para resgatar essa setinha do direcionamento pra gente, da autocompaixão, a gente vai precisar resgatar muitas coisas ali dessa criança, né? Dos sentimentos, das vivências, de como foi para ela passar pelas situações. A gente vai precisar resgatar coisas da adolescência, sabe? Do nosso processo enquanto ser humano. Então, ter a autocompaixão é um processo muito interno também de ir acolhendo todas as fases que a gente teve na vida, assim. Sim. Nossa. Profundo, né? Pra onde a gente foi? Era só uma análise de filme. Mas, cara, eu acho que esse filme, ele é profundo. É que ele fala de um jeito muito divertido, né? Ele é meio bobinho. Mas ele faz a gente pensar muito. Ele traz elementos que faz a gente revisitar muitas coisas, assim. Traz uma ideia, talvez, também de nostalgia. Né? Que a gente vai ter aí muito na vida adulta. Traz pontos de reflexão, de realmente se perguntar se eu tô sendo o adulto que a minha criança gostaria que eu fosse, né? Será que eu tô... Como que eu tô vivenciando essa fase, né, do ser adulto? Então eu acho que ele é um filme bem reflexivo, só que ele é legal, ele é divertido, ele é engraçado, né? Eu acho que ele também desperta muitos sentimentos. Então a gente vê a Lucy, a gente fica com raiva da Lucy. Aí a gente fica com raiva da Jane adulta, né? Sim. A gente às vezes ama o Matt, às vezes dá vontade de dar uma sacudida nele e falar, reage, pelo amor de Deus. Então acho que ele desperta também várias coisas na gente, né? Sim. É isso, e eu acho que é importante a gente falar também que o filme, ele se passa... a fase adulta se passa em 2004, né? Então ele já é um filme que talvez eu acho que hoje seria retratado de uma forma diferente, né? Ele ia ser pensado, idealizado de uma forma diferente, mas o contexto que ele é pensado é muito desse contexto de 2004, assim. Então é importante também a gente contextualizar isso. Sim, exatamente. Mas eu acho que é muito bom, faz muito sentido. Eu ia falar pra quem viveu em 2004. Mas faz muito sentido ainda, pelo menos eu assistindo ele, eu acho que faz muito sentido, mesmo sendo de um contexto diferente. Os elementos, né? Os elementos são muito presentes, isso em qualquer época que a gente viva. Sim. E eu acho que, principalmente porque ele dá essa sensação que a gente falou agora há pouco, de como seria se a gente fosse a criança que a gente queria... Como seria se a gente fosse o adulto que a nossa criança queria que fôssemos? Então eu acho que essa mensagem que eu vejo como uma das principais, a gente consegue entender mesmo sendo em outro contexto. Acho que a gente podia fazer uma camiseta, né? No outro eu falei que eu ia tatuar a frase que você falou, agora eu acho que eu vou fazer uma camiseta. Mas a gente sempre se perguntar isso, porque eu acho que é importante também a gente revisitar coisas ali da infância. Sim. Então é isso, né? Acho que falamos desse filme que a gente adora. Nossa, eu já vi muitas vezes esse filme. Eu também. Sempre que tá passando eu paro pra assistir. Ele traz um lugarzinho confortável, né? Você tinha dito isso. E pra mim também eu acho que ele fica num lugar muito confortável pra mim assistir esse filme. Me faz sentir acolhida, não sei. Sim. E eu acho muito legal, porque ontem eu tava mexendo no Instagram, foi no TikTok, e aí eu vi um trecho dele. Fiquei, gente, como assim? Vamos falar dele isso amanhã? E eu tô aqui, ó, acompanhando isso agora. Você sabe que é o teu celular te ouvindo, né? Nossa. Ele lê pensamentos também, celular.
Eu tenho certeza disso. Não, mas eu concordo. Não tem explicação. Ai, então é isso. Acho que essa ideia que a gente queria passar. Lembrando que o próximo episódio que vai sair quinta-feira, ele também tem essa temática. Acho que a gente vai fechar com chave de ouro esse mês. Ele tá super legal. Também é um assunto que a gente gosta de falar aqui, que a gente revisita bastante. Então, que vai ser o Conversas que Acolhem, né? O próximo quadro. Sim. E é isso. Teremos indicações hoje. Eu queria muito indicar. É uma série. Ela é meio que o oposto desse filme, mas eu acho muito legal porque ela dá essa sensação de reviver algo, que é De Volta aos 15. Então, que é com a Maísa e com a Camila Queiroz. E aí é uma mulher de 30 anos que volta a ter 15 anos. Então é uma experiência totalmente oposta. Porque ela já tem 30 e ela volta pros 15. E aí ela tenta mudar o passado pra ver se muda o futuro, a realidade dela atual. E aí ela acaba descobrindo, ela começa a teclar num site antigo, como se fosse o Orkut. E aí toda vez que ela posta uma foto, ela volta pro passado. Então quando ela posta uma foto, ela muda o futuro. Então o filme traz isso. Ela acha esse site, e aí ela posta, nossa, floguinho, vou postar aqui uma foto, faz tempo que eu não posto. E aí quando ela posta, ela vai pro passado. E aí quando no passado ela posta, ela volta pro futuro. E aí tudo que ela mudou no passado, muda no futuro. Então é bem legal, porque aí ela tem essa chance de reviver. Então, é bem legal. Eu acho que se eu contar mais, eu dou spoiler. Mas é muito legal, porque você vai vendo essa troca de lugares, sabe? Tipo, nossa, eu fiz isso quando eu era adolescente, por que eu fiz isso? E aí ela vai mudando algumas coisas. E é muito legal. Eu nunca assisti esse filme. Tem na... É uma série. É a série Netflix. Tá. E é bom que os episódios são curtinhos, não são tão longos. Muito legal. Legal, eu gostei que é brasileira, né? Sim. Acho que o que eu vou indicar, na verdade, é um filme da Disney, de uma princesa da Disney. Mas que ele fala muito, né, dela ir quebrando as expectativas do que os outros esperavam sobre ela. E ela vai construindo o próprio enredo da vida que de repente faz sentido pra ela naquele momento viver. Que é A Pequena Sereia. Né? Quando o filme foi feito lá atrás, ele tinha, né, um olhar até um pouco machista, assim. Mas se a gente pegar a história de como ela foi quebrando essas barreiras e quebrando os padrões, né? O pai esperava uma coisa dela e ela foi contra o que o pai esperava, porque ela sentia que precisava viver outras coisas. E o quanto que isso também eu acho que tem a ver um pouquinho, né, com o nosso tema de reviver essa infância, porque às vezes na infância a gente vai ter muitos sonhos que a gente precisa dar vazão para isso também. E nem sempre vai corresponder a uma expectativa do que a sociedade espera ou do que a família espera, né? Então essa quebra de padrões assim. E é um desenho, e desenhos me remetem à infância, eu amo desenhos. A gente já falou aqui, né? Tem um episódio sobre os filmes da Disney, essa romantização, idealização do amor. Mas é algo que fez parte da nossa história, né? Então eu diria que a história é uma boa história, ela só precisava ser mudada de contexto. Mas eu acho que ela fala muito disso. Amei a indicação, eu gosto muito desse filme. Quando eles fizeram o live action, eu fiquei, meu Deus, será que eles não vão estragar o filme? Mas de uma forma geral, eu gostei do filme. Então, eles estão reformulando, né? Acho que a Disney tá reformulando muito desse contexto. E os filmes, eles estão vindo com até uma outra temática, né? É a mesma história, só que de um outro jeito. Sim, e que bom que eles estão fazendo isso, né? Exato. Então é isso, terminamos. Nos vemos então
na terça-feira, ao meio-dia, com um episódio de Vidas Além da Fama. E às quintas, então, na próxima semana, vai ser o Conversas que Acolhem. Isso mesmo. Encontramos vocês lá. E é isso. Siga-nos nas redes sociais, Emoções em Movimento Podcast. Não esquece de curtir esse vídeo, de mandar para um amigo, para uma amiga, para quem achar que vai gostar desse episódio. E é isso. Tchau. Tchau, tchau.